Sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio do podcast Além do Divã. E hoje eu irei falar algo sobre que gera muita confusão. O que não é a psicanálise. Eu vejo muito sobre a psicanálise sendo misturada com a espiritualidade, astrologia, energia, neurociência, constelação familiar e diversas outras práticas. Mas será que tudo isso mesmo é a mesma coisa? Não, não é. Mas isso não significa que uma pessoa não possa se interessar por diferentes caminhos. Significa apenas que estamos falando de propostas diferentes, com fundamentos diferentes e objetivos diferentes, né? Como eu já gravei aqui, né, falando sobre a psicanálise, ela trabalha com o inconsciente e esse inconsciente ele aparece através da fala. Ela não se baseia em crenças espirituais, como mediunidade, vidas passadas, energias, signos ou planos espirituais. Isso não quer dizer que o paciente não possa ter a sua fé e a sua espiritualidade, né? Claro que pode. A espiritualidade pode ser um tema muito importante dentro de uma análise do paciente, porque faz parte da história dele. Mas a prática psicanalítica ela não se sustenta em explicações espirituais, né? A psicanálise ela não faz leitura de energia. Às vezes encontramos discursos que explicam o sofrimento através de bloqueios energéticos, vibrações ou frequências. E então a psicanálise ela não utiliza esses conceitos, né? Quando alguém sofre, o analista procura escutar o que esse sofrimento diz sobre a sua história, os conflitos e os desejos e os impasses daquele sujeito. Ela não vai buscar uma resposta pronta, né? Muitas práticas oferecem explicações rápidas, como por exemplo, você é assim por conta de um ancestral. Você está numa energia negativa. Seu problema está neste ou naquela influência, né? A psicanálise ela costuma ser menos confortável. Ela não vai entregar respostas prontas. Ela convida o sujeito a construir suas próprias perguntas e a se responsabilizar pela sua posição diante da própria vida. Vocês percebem o quanto a análise é difícil e não é para qualquer um, porque não é todo mundo que sustenta isso, né? Tem que ver o que o paciente consegue sustentar. Então, por que as pessoas misturam tudo? Talvez porque todas essas práticas falem de alguma forma sobre o sofrimento humano, né? Mas falar sobre sofrimento não significa fazer a mesma coisa. Um médico, um filósofo, né, um padre, um psicanalista, eles podem escutar algo semelhante que é sobre o sofrimento, mas nem por isso estão realizando o mesmo trabalho. A psicanálise, por exemplo, com a constelação familiar, né, o que é a constelação familiar? Ela parte de pressupostos próprios sobre os seus sistemas familiares, né? Lealdade, dinâmicas, né? E já a psicanálise ela vai para um outro caminho. Ela não trabalha com representantes, encenações, movimentos sistêmicos, né? Como eu já falei, ela tem seu principal instrumento, que é a fala, né? Aquilo que emerge em sua relação com a sua própria vida, né? Sua própria história. Embora ambas aí podem abordar questões familiares, mas elas fazem de maneiras muito diferentes, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a neurociência. Eu vou trazer dois exemplos aqui. Então a neurociência ela vai estudar um instrumento, pensando assim no instrumento musical. Ela estuda o instrumento. A psicanálise ela vai estudar a música, conhecer, né, as cordas de um violino não explica a melodia que está sendo tocada. Um exame cerebral pode mostrar que alguém está apaixonado, mas não consegue explicar por que aquela pessoa específica se apaixonou, né? Por aquele alguém específico. Vê a diferença, né? O sujeito da psicanálise, ela não se reduz ao cérebro. Ele é constituído pela linguagem, né? Pela história, significantes e as relações que o atravessam. Então, a neurociência, ela busca compreender os mecanismos do cérebro. Já a psicanálise busca compreender os sentidos que um sujeito produz sobre sua própria experiência.
elas não respondem a mesma pergunta. Vocês conseguem entender a diferença? Como é distinto um com o outro, né? Então, a psicanálise, ela não precisa ser misturada com outras práticas para existir. Ela possui sua própria teoria, sua própria ética e seu próprio método. Talvez sua maior diferença seja essa. Ao invés de dizer ao sujeito quem ele é, a psicanálise vai apostar que ele próprio pode descobrir algo de singular sobre si através da sua fala. E aí, pessoal, gostaram do meu vídeo? Deixa seu like, curta, compartilha com o povo, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.